Então, aqui também o nosso tema de hoje, né, como fazer essa gestão de crise no RH, num cenário tão difícil, né? Como fazer também para ter uma saúde integral nesse momento e como fazer para que as pessoas integrem, né, para cuidar dessas pessoas que integram a nossa empresa. Esses e outras perguntas, né, a gente vai estar tratando aqui no nosso webinar nesse momento, né? Nesse momento aqui que é um momento de grande tensão. Então, eu sou head de pessoas aqui na Metadados e a partir também dessa reflexão, a gente vai trazer aqui também a nossa convidada, a Helena Brochado, psicóloga, palestrante e consultora em RH, da filha do Ricardo e da Bia, né, esposa do Ricardo, e a mãe da Beatriz e do João, que também tem um currículo quilométrico, mas eu acho que eu vou deixar a Helena, então, agora se apresentar e falar para vocês, falar aqui também com vocês. Seja bem-vinda, Helena, ao nosso webinar. Obrigada, André. Deixa eu abrir meu áudio aqui, que estava sem áudio. Agora o áudio está funcionando, me escutam? Sim. Sim. A câmera está funcionando também? A câmera está funcionando, Andréia? Sim, tudo certo, Helena. Bom, então, tem um eco, não sei se é meu. Um pulsar meu. Acho que está um pouquinho de microfonia ali, Helena. Pois é, pode ser. Deixa eu botar o mais para longe. Não sei de onde é que tem o barulho. A microfonia é minha? Deixa eu tirar o áudio. Sim. Isso. A microfonia é do celular. Isso. Bom, vamos ver se a gente consegue organizar. Vou ficar olhando, então, para o Insta, porque eu vou ficar olhando mais para o... Vou colocar aqui. Começar a microfonia. Deixa eu só ajustar aqui, então, para a gente conseguir organizar. Muito obrigada, Andréia, pela oportunidade de estar com vocês. A Metadados é um parceiro, é um cliente também, e quando a gente pode falar de RH para RH, é muito mais gostoso. Deixa eu compartilhar. E para falar de RH para RH é muito mais gostoso, a gente consegue trocar e aprender. Para mim também está sendo um desafio, porque a gente está aqui gravando no computador e fazendo a live, então são duas coisas para a gente conseguir se organizar. Hoje, então, a gente vai estar trazendo várias ferramentas, vamos estar dividindo com vocês ferramentas que os RHs podem estar usando com os seus gestores, usando no seu dia a dia, para que esse momento seja mais leve para todos. A Compropósito, que é a minha consultoria, ela tem o propósito de conectar pessoas através de experiências transformadoras. Fica tentar silenciar o seu áudio. Deu? O celular é que não está ajudando aqui. Oi, Helena. Não, tudo bem, a minha preocupação é mais com o barulho que está dando. Tá ok? Tá dando microfonia. E então a ideia da gente hoje é poder oferecer ferramentas, né, que a gente vem usando no dia a dia com os gestores através de inteligência emocional, através de várias leituras e práticas que eu, como gerente de RH, porque eu atuei em RH por muitos anos, né, faz 4 anos que eu tenho a consultoria, antes disso eu sempre fui gerente de RH e amo essa área. Então, quando tudo começou a acontecer, a gente pensou como que a gente pode estar contribuindo com o RH
para que ele consiga ter mais ferramentas para continuar apoiando as outras áreas. Então, é isso aí, né, Andréia? Vamos trazer um pouco de conteúdo para o pessoal. Vamos lá, Helena. Então, acho que a nossa questão principal aqui é realmente tratar dessa gestão de crise, né? Como fazer nesse tempo, nesse ambiente muito complexo que a gente vem vivendo, né? E como é que a gente pode ajudar, principalmente no nosso papel principal de profissional de RH, de ter esse cuidado com as pessoas, de ter esse cuidado com o negócio, né? E principalmente ter um cuidado consigo mesmo. Eu acho que isso é bem importante a gente pensar nesse momento. Sim. Por isso, eu acho que eu vou sair da live, porque eu não estou conseguindo organizar. Pessoal, acho que eu convido todos para entrar ali no link da bio da Metadados. Vamos acompanhar pela ferramenta de webconferência. Então, o pessoal que está aí no Insta, pode ser, Helena? Pode. Então, tá bom. Obrigada a todos aí e a gente aguarda vocês, então, aqui no nosso webinar, que vai estar acontecendo aí na nossa ferramenta. Venham ali para o link da... Vem ali para o link da bio, tá? Então, pessoal que está no Insta, vão ali para o link da bio e acompanhem nós ali. A gente está encerrando aqui, infelizmente, a Helena não conseguiu ali dar vazão aqui nas ferramentas, mas é isso, né? A gente está se adaptando. Encontro vocês daqui um pouquinho. Beijos. Então, vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. A gente trouxe para vocês, inicialmente, uma ferramenta chamada CIA, que ela consiste em 3 círculos. Não... Vocês já estão vendo? Sim. Isso aí. Então, a metodologia CIA, ela está nesse livro, né, que é o Leadership from the Inside Out. Ele fala de como a gente consegue ter um resultado melhor no dia a dia. Então, a gente tem 3 esferas que a gente sempre tem que estar olhando. A primeira delas, o que na situação atual eu consigo controlar? Bom, tem um monte de coisas que estão acontecendo ao nosso redor, tem várias pressões que a gente não sabe quanto é político, quanto não é político, quanto é gás biológico, quanto a gente usa máscara, quanto não usa máscara, enfim. Mas dentro do meu contexto, dentro do meu dia a dia, o que eu consigo controlar? O que realmente está na minha mão? O que eu consigo, junto comigo mesmo, não estou nem falando dos outros, mas eu, dentro da minha empresa, dentro do meu setor, consigo controlar? O que eu consigo influenciar? E quando a gente fala de influenciar, já é aquilo que eu não tenho mais o controle de fazer, mas eu tenho o controle de acessar pessoas, eu tenho o controle de, daqui a pouco, eu tenho a posição de influenciar os outros através de uma conversa, através de um trazer para um refletir de uma forma diferente, né? Aqui a gente trouxe alguns comos, a forma como eu vou estar comunicando, o meu diálogo com os gestores, a transparência tão necessária nesse momento dentro do dia a dia das empresas, né? As atitudes com os líderes também. Então, influenciar, eu não consigo dizer para o líder que ele tem que falar assim, mas eu posso influenciá-lo para que ele, a partir desse contato comigo, entenda a importância que ele tem nesse momento. Ontem eu estava fazendo coaching com um gestor e a gente estava conversando como que ele podia se conectar com a equipe de outras formas, né? Então, e é isso, é influenciar. Bom, vai ser aniversário de um colaborador semana que vem. Será que a gente não pode chamar o gestor e alguns colegas e fazer uma live e cantar parabéns para ele? Todo mundo entrar numa mesma sala? Como é que a gente consegue, então, influenciar esses gestores para que eles não esqueçam do seu papel? E, de novo, né, papel do gestor, ele não é... o papel do gestor não é gerenciar somente, ele também gerencia, mas ele também tem que estar apoiando a equipe nesse momento em que está todo mundo muito tenso, ninguém sabe o que vai acontecer, a empresa vai crescer, a empresa não vai crescer, a gente vai ter demissão, a gente não vai ter demissão. Então, é influenciar os gestores a realmente, nesse momento, serem parceiros da sua equipe. E depois, a terceira etapa desses 3 círculos é o aceitar.
E aí, gente, nós que somos do RH, a gente tem muita dificuldade em aceitar, porque a gente é muito proativo, a gente quer levar e ajudar, e tem coisas que fogem da nossa mão, que eu já não consigo mais controlar, que eu já não consigo mais influenciar, e agora eu estou no meu momento de aceitar. Eu tenho que aceitar as mudanças que estão acontecendo. Agora nós queríamos mesmo fazer pela live e aqui pelo Gol, não deu. Então, aceitar, eu nesse momento não consigo fazer algo diferente. Vou sofrer por causa disso? Não, eu fiz o meu melhor, tentei, botei o telefone por aqui, por ali. Chegou uma hora que não dá mais. Aceita, né? A questão do distanciamento social, a gente quer estar com as pessoas que a gente ama, e que coisa boa se a gente conseguisse estar com todas as pessoas. Mas nós precisamos, por um tempo, termos este distanciamento social. Aceita que a gente talvez não vá passar o aniversário com a nossa mãe, aceita que talvez a gente não vá fazer aquele almoço de domingo. Nós agora estamos falando de Páscoa, né? E talvez a nossa Páscoa esse ano a empresa não possa dar os ovinhos que já comprou há um tempo atrás, que já tinha negociado. Bom, esses ovinhos podem ser dados daqui a um mês, daqui a 2 semanas, quando a questão do isolamento acabar, né? Então, é nesse sentido. A pandemia, o que a gente pode fazer com relação à pandemia? Nada. E as equipes não podem. Algumas equipes, algumas empresas não têm a condição que várias têm de trabalhar remotamente, como a gente aqui está tendo essa possibilidade. Bom, então vou ter que aceitar, é uma indústria, é um restaurante, como é que a gente vai estar fazendo? E quando a gente fala de aceitar, é aceitar com o coração. E isso faz toda a diferença, sabe, Andréia? É aceitar sem o sofrimento da gente ficar se culpando. Porque quando eu trabalho com esses 3 níveis do controle, da influência e da aceitação, quando eu estou no controle, eu faço o meu melhor. Quando eu estou na influência, eu estou fazendo o meu melhor. Para que quando eu chegar na fase de aceitação, a minha consciência me diga, fica tranquila porque tu fez o teu melhor. A culpa vem quando a gente tem um resquício de que na hora do controle eu não dei o meu melhor. Na hora de influenciar, eu não influenciei de forma melhor. Aí sim, quando chega na hora de aceitar, a gente fica com culpa, né? Então, o convite que eu quero fazer para vocês é, dentro do que vocês podem controlar, controlem o máximo, façam o melhor de vocês. Dentro daquilo que vocês podem influenciar, gestores, contexto, acalmar o pessoal, vamos lá. E quando a gente puder aceitar, que a gente aceite com o coração, porque a gente fez o nosso melhor nas outras esferas. Eu, pessoalmente, tenho usado muito essa metodologia, que é super simples, né? E para mim tem feito muita diferença. Eu me cobrava muito, vou dizer que não vou dar um jeito de me cobrar, mas quando eu me dou conta que tudo que estava ao meu alcance eu realizei, tudo que eu podia entregar eu entreguei, e que agora a gente tem que aceitar e esperar um pouquinho. Helena, eu acho que é uma questão muito importante que tu trouxe para nós aqui, esse método, porque no momento o RH ele está recebendo uma enxurrada, né, de informações, de pressão, de ações que tem que diariamente estar ali se desdobrando. A gente brinca um pouquinho, né, que se vier mais uma MP a gente morre, mas eu acho que é isso de fato, é uma forma de filtrar essa enxurrada de coisas, né, e dizer assim, o que de fato eu posso realizar e controlar, seja o tempo que eu dedico, assim, que eu preciso me dedicar para atualizar os fatos, aos acontecimentos, controlar um tempo também que eu posso ter com a família, posso ter comigo mesmo, definir daqui um pouco dentro da empresa um plano de comunicação com agendas de reuniões periódicas, transferir né, essas informações ou as ações que a empresa vai tomar. Pode-se criar medidas, né, que eu acho assim de prevenção e segurança, principalmente para quem precisa hoje trabalhar e atender presencialmente, que não pode estar fazendo remoto, e mesmo quem esteja fazendo remoto, né, a gente já viu que às vezes não é tão simples assim para trabalhar com todas as ferramentas que assim no dia a dia talvez a gente não precise, né, porque a gente está ali mais juntinho, né, criar um conjunto de medidas, então isso eu controlo, né, isso são coisas que o RH consegue controlar, e o RH ele consegue
ter esse tempo também para apoiar os colaboradores e as suas questões individuais, é um momento em que é a administração do tempo, né? Isso pode estar no nosso controle. A influência é bem aquilo que tu comentaste, né? A partir do momento que eu tenho uma comunicação que é bastante transparente, que chega para todos os públicos desejados, né? A gente acaba influenciando as pessoas também com relação às decisões que tomamos, a partir de medidas que planejamos também para auxiliar o negócio, né? Com os líderes, então os líderes também são porta-vozes, né? Dessas tomadas de decisão, mas essa comunicação ela tem que ser fluida, né? E quando a gente também acaba tomando medidas que cuidam das pessoas, né? Isso acaba, acho que, influenciando também como uma corrente positiva, né? Que se estende para as famílias, que se estende para as pessoas próximas, né? Que, enfim, a empresa não é só um negócio, não é só o colaborador que está ali, mas existem diversas famílias, né? Que depende ali. E aceitação, com certeza, né? A gente tem que aceitar que a gente está passando num momento que talvez nunca ninguém tivesse sonhado, né, em passar. A gente só via, às vezes, naqueles filmes de ficção científica, né? A gente tem que aceitar que a gente vai ter um declínio econômico por conta disso, né? Então, não é só aquela questão RH agora precisa saber de números, né? A gente tem que aceitar os fatos, os dados dos fatos, e aceitar que daqui a um pouco a gente não tem nenhuma solução ainda, né? Pronta. E que a gente está construindo e tem gente que está estudando também para isso, né? Eu acho que essa ferramenta ela é muito boa, ela é muito produtiva agora nesse momento. Deixa eu até voltar aqui na telinha principal. E que eu acho que que meio que um filtro, né, para todas essas questões que chegam no RH. Sim, e a gente, como RH, quer dar conta de tudo, a gente quer apoiar, a gente tem uma vontade de ser altruísta, né? Quem vai para RH tem um perfil altruísta de querer ajudar o outro, de se dedicar. Então, eu acredito que o método CIA ele consiga nos libertar um pouco, desde que a gente tenha essa consciência que a gente fez o nosso melhor. E isso eu também na vida pessoal também tem usado quando a gente faz desenvolvimento com os gestores. A gente ia pegar um papel, uma folha de ofício, fazer os 3 círculos e dentro deste contexto, dentro deste problema, dentro dessa situação, vamos preencher junto o que a gente pode controlar, influenciar e aceitar, né? Então, não só em momento de pandemia, não só dentro da empresa, lá em casa, lá na reunião do condomínio, lá no clube, lá na reunião de escola, lá com os problemas que a gente tem com parceiros, com colegas, enfim, que a gente consiga fazer, e nisso também a gente consegue se distanciar do problema. E quando a gente consegue se distanciar, a gente diz, meu Deus do céu, eu estava querendo controlar algo que eu não está na minha mão. Estava querendo influenciar algo que, na real, é minha responsabilidade, não do outro. E aí a gente começa a ver e trabalhar. E, de novo, né, quando o problema é muito grande, a gente consegue fatiá-lo, ele fica tão pequenininho depois. Então, esse é o convite, que a gente consiga, a partir dos nossos problemas, diminuir isso de forma a gente estar tranquilo quando chegar na fase do aceite, né? Porque eu realmente já dei o meu melhor, já me dediquei ao máximo, e com isso a gente também consegue apoiar as outras pessoas. Tem uma outra metodologia também, que eu agora falando contigo me lembrei, e não está na apresentação, que se chama escada de inferência. A escada de inferência que eu aprendi lá em Harvard, quando eu fui esse ano fazer um curso o ano passado, quando eu fui fazer um curso de negociação, que ela traz com que antes de eu já julgar o outro, já partir para a conversa dizendo por que tu fizeste isso, por que tu não fez aquilo, perguntar para o outro, me conta qual foi o contexto que te fez levar a essa situação? Por que a partir de agora tu acabou tomando essa decisão? E no momento que eu começo a escutar o outro, eu também começo a transformar os meus sentimentos, né, a partir do que o outro vai me contando. Então, isso também é uma coisa bem interessante da escada da inferência, muitas vezes que eu estou chateado com alguém e a minha tendência é acusar essa pessoa. Mas antes de eu acusar, que eu possa perguntar, que eu possa entender e que juntos a gente consiga chegar numa mudança de percepção. O pessoal está perguntando aqui quem foi que fez o método CIA.
Volta, por favor, ali, Andréia. Uhum. Em que eu verifiquei e aprendi, tá? Que, ali, ó. E quem fez o método CIA foi a Janete Friedman. Ela vai dar uma voltadinha ali. Ó, a Janete Feldman, desculpa. Tá ali o nome dela, ela que então traz, mas é dentro desse livro que ele cita ela. Tá bom? Legal, legal, Helena. Bem bom. Nós temos aqui também a questão quando a gente fala da aceitação, né? Eu acho que é um estado que tu colocou ali, justamente de as pessoas não se culparem, de aceitarem aquilo que elas não têm controle, mas isso também gera um estado de felicidade, né? Que é a próximo item aqui que a gente anotou, né? Eu acho que o fato de tu tirar esse peso, né, já começa a te trazer, assim, um estado muito mais tranquilo de poder lidar com as coisas, de poder trabalhar no dia a dia. Exato. A Sonja, ela é uma psicóloga russa e ela fez o PhD dela em Harvard. E por último, hoje ela é professora da Universidade de Califórnia e ela estuda muito o que é a felicidade, o que a gente precisa fazer para ser feliz. E quando nós estávamos criando essa metodologia, nós nos pensamos, será que metodologia não, quando a gente estava fazendo a apresentação, a gente se perguntou muito, será que a gente não tem que falar de felicidade também, mesmo o momento estando tenso? E nós decidimos que sim, né, Andréia? Porque falar de felicidade também significa como eu me posiciono no momento. Felicidade não é uma felicidade eterna, mas é o que eu posso cultivar a partir da minha realidade para que eu consiga enxergar da melhor forma possível. E o que ela traz é que felicidade são a soma de 3 questões. 50% da nossa felicidade ela é genética, tá? Então eu já nasço com 50% da felicidade. 20% da felicidade ela é uma questão contextual. O emprego que eu estou, o momento da sociedade, a minha idade, o meu estado civil, onde é que eu estou morando. Então, essas questões também influenciam, sim. Tem gente que diz, felicidade, dinheiro não traz felicidade, ou traz felicidade. Bom, nesta fórmula, o dinheiro traria 10% de felicidade, porque tem 40% da nossa felicidade que depende das nossas atitudes, do nosso posicionamento frente à vida, que aí vai exercitar, fazer cursos, cultivar pensamentos positivos, estarmos com pessoas que nesse momento não estão tão intoxicadas, né, com essa infoxicação que nós estamos vivendo, escolher que canal de TV eu vou colocar para eu assistir, porque no momento que eu estou assistindo TV, eu também estou inspirando. E quando eu inspiro, eu coloco para dentro. O que eu estou colocando para dentro de mim? Né? O que eu de verdade estou absorvendo e que vai estar me nutrindo neste momento? Então, que a gente possa, dentro dessa questão do controle, influência e aceitação, eu buscar ter atitudes que de verdade sejam mais positivas, sejam atitudes que me apoiem nesse momento. E, inclusive, pessoas que também estejam numa energia que me faça bem. E isso não significa que a gente não tem que ajudar as pessoas que estão mal, muito pelo contrário, se eu estou bem, eu posso ajudar o outro. A questão é que eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho para mim. Então, no momento que eu consigo cultivar coisas boas dentro de mim, eu consigo estar bem, inclusive para poder oferecer para o outro. E isso, gente, muda tudo. E nós, de novo, como recursos humanos, precisamos estar bem para poder oferecer para os outros. Então, voltando um pouquinho dentro do CIA, o que eu posso controlar, o que eu posso aceitar? Desculpa, controlar, influenciar e aceitar. Vamos fazer um exemplo de um gestor. O gestor, ele pode, neste momento, sim, controlar um pouco das atividades que estão sendo entregues, ele pode controlar prazos com as suas equipes, ele pode controlar o que ele combinou com as atividades, mas ele não pode controlar o tempo inteiro se o que a pessoa está fazendo durante a sua jornada de trabalho é só trabalhar. Isso ele pode, no máximo, influenciar, porque a pessoa está na casa dela. Então, ele pode influenciar dizendo da importância que tem o trabalho da pessoa, do quanto aquela entrega é necessária para que a gente consiga ir para o próximo nível,
o quanto a soma de cada um é importante para que a gente consiga resolver o problema final. Isso ele vai estar influenciando, mas ele não tem esse controle. E aí, depois que ele explicou para a pessoa, dentro do controle que ele tinha, influenciou o máximo, dizendo por que era necessário, em que momento que isso vai fazer diferença, bom, chega uma hora que eu tenho que aceitar e acreditar que a outra pessoa também vai estar engajada. E aí entra toda a questão do engajamento, né? Se a gente tem uma equipe engajada, com certeza isso se torna mais leve. Verdade. E aqui também tem uma questão, né, que tu comentaste ali sobre o que a gente inspira também, né? Eu acho que dentro de toda essa carga que o RH vem sofrendo nesse momento, eu penso e eu lembro da questão da psicologia positiva também, né, de Martin Seligman, que o foco lá, na verdade, é dar destaque para os fatores que contribuem para o bem-estar e que é totalmente oposto de só se concentrar nos problemas, né, de uma pessoa. Então, se encara uma jornada aqui mais de autoconhecimento, de desenvolvimento, se concentrando nas suas próprias forças e virtudes e naquilo que pode te trazer benefícios para o dia a dia. Então, muitas vezes eu vejo que o remar ali, tem pessoas que colocam assim, tem pessoas que remam contra a maré e que tem toda essa carga de negatividade. Eu acho que nesse momento a gente tem que se concentrar também nas nossas forças, né? De como a gente pode influenciar de uma forma positiva também a tomada de decisão, ela vai depender muito disso. Aquela história, como é que a gente vê o copo? Meio cheio, meio vazio, tá na metade, como é que tá isso, né? E é uma carga, eu acho que muito grande ultimamente, e principalmente quando a gente fala, assim, de um cenário muito grande de incerteza do mercado de trabalho. Então, claro que aqui a gente sempre diz assim, vamos tomar ações, mas que todas essas decisões também elas sejam muito criteriosas, né, Helena? E que também a gente possa dizer o seguinte, gente, isso também é o nosso melhor, né? Se tiver que fazer demissões, desligamentos, que são coisas que a gente está tratando no cenário, que as pessoas também saibam fazer essas comunicações de uma forma transparente, mas assim, isso é o que a gente conseguiu, né? Dentro da proposta, enfim, que o negócio tem. Então, eu imagino que essa seja um pior cenário possível para o RH nesse momento, mas que as pessoas elas também precisam ter essa saúde integral, né? Que eu vejo assim, o profissional é que está sendo bombardeado. Então, como é que fisicamente, mentalmente, ele consegue trabalhar com todas essas questões, né? E aí a gente entra numa competência bem importante, que é a resiliência, e que isso nos ajuda, né? Então, o que é ser resiliente? Em primeiro lugar, eu ter autoconfiança, eu saber daquilo que depende de mim e que eu vou conseguir dar conta até o meu limite. Também, gente, resiliência não significa fazer mais do que o que eu tenho condições, né? Ter um pensamento otimista, ser otimista frente à vida. E sim, a gente tem muita gente que rema contra a maré, né? Que só enxerga que está de ruim, que está desmotivado, que tem dificuldades. Bom, essas pessoas, talvez o 50% genético delas seja muito pesado e puxa elas um pouquinho para baixo. Mas colocar para elas também que as atitudes, as escolhas, o posicionamento que elas têm em frente à vida contribuem ou não para que essa vida delas seja melhor ou pior. E os gestores, no momento que a gente aceita esse cargo, eu sempre digo que junto com ser gestor vem um pacotinho. Esse pacotinho inclui ponto, inclui avaliação de desempenho, inclui feedback, inclui motivar a equipe, inclui estar junto com as pessoas, agora virtualmente, mas sim, virtualmente também é uma possibilidade de estarmos juntos. E inclui também a gente ser responsável em motivar a galera. Agora, daqui a pouco a outra pessoa não vai se motivar, porque a gente sabe que uma pessoa não motiva a outra, mas eu posso sim influenciar. Então, ajudar essas pessoas a terem pensamentos positivos é necessário. Apoiar elas, qual é o propósito, por que elas fazem o que elas fazem, possibilitar que elas se deem conta disso e tenham um momento para poder pensar, né? A gente tem falado muito, Andréia, sobre a questão da adaptabilidade, que também ela é necessária, mas, gente, se adaptar-se exige da gente energia,
O cérebro, ele já foi feito e a gente acaba tendo sinapses nervosas e ele se acostuma a funcionar dessa forma. E a gente também foi feito para economizar energia. Então, cada vez que eu tenho que fazer uma nova sinapse nervosa, eu sempre ia por aqui, agora eu vou ter que ir lá por cima, o meu cérebro gasta energia para fazer essa nova conexão. Então, isso nos estressa, isso nos cansa. E no momento que a gente se dá conta disso, bom, o que eu vou poder fazer? Vou ter que, nesse momento, será que eu tenho que pintar a minha casa? Acho que pintar a casa não precisa. A gente já está com muita mudança para a gente ainda ir para mais esse grau de estresse, né? Então, também poder ter combinações dentro de casa, buscar uma rotina para as pessoas. No momento que a gente tem uma rotina, o cérebro, de novo, começa a entender que esse é um novo caminho e para de gastar energia para cada dia recomeçar com alguma coisa. Então, a adaptabilidade ela é necessária, sim, mas a gente vê o tempo inteiro se adaptando, gera estresse. Então, o que eu sugiro para esses gestores é que eles consigam, com as suas equipes, estabelecer rotinas. Bom, daqui a pouco nós não faremos reuniões do dia inteiro. Não é para fazer isso. Mas com que frequência a gente vai se encontrar? Quais são as entregas que a gente vai ter que fazer? Eu percebo que a Helena está precisando um pouco mais de atenção minha. Então, com a Andréia, eu vou fazer reunião uma vez por semana. Talvez com a Helena eu precise fazer 3. Com o outro, eu possa fazer uma reunião com a equipe toda, porque para ele já está bem. Então, de novo, gente, fazer uma gestão de boutique, não uma gestão a balaio, né? Que eu consiga, mesmo à distância, saber o que essas pessoas estão precisando. De novo, quando a gente fala de resiliência, né? A questão da criatividade. Então, perguntar para as pessoas a forma como a gente está fazendo de gestão, tá boa? Tá legal? O que vocês podem fazer de diferente? O que vocês acreditam que a gente podia inovar? E daqui a pouco alguém vem fazer uma sugestão que o gestor nem pensou, ou que nós, RHs, também não pensamos. Então, nesse momento, o RH também poder fazer reuniões com seus gestores, perguntar o que está pegando, o que eles estão precisando de mais insumo, e que vocês também possam nos acessar, tanto a Metadados, como eu também estou à disposição de vocês, para poder trocarmos, para a gente poder aprender outras coisas, porque, gente, eu tenho aprendido muito nessa quarentena, né? E também a ideia é que a gente possa dividir isso. Busca de apoio também é outra competência importante de resiliência. Eu estou pedindo ajuda para as pessoas daquilo que eu não estou conseguindo fazer sozinha. Eu, como RH, estou buscando ferramentas, pessoas, sei lá, lives, webinars. Quem está aqui está buscando, mas quem não está, né? Ajudar essas pessoas a terem consciência de que viver sozinho, a gente talvez chegue mais rápido, mas a gente não vai mais longe. As pessoas estão precisando, sim, de ajuda. Mas se vulnerabilizar é muito bonito quando a gente fala, mas é muito difícil a gente conseguir fazer numa cultura em que as pessoas têm que dar conta, de que a gente ensina que as pessoas não têm que ser super-heróis, mas muitas vezes elas são exigidas para serem. Mas eu brinco que os super-heróis, até eles, quando chegam em casa, tiram as suas máscaras, né? E o super-homem vira o Clark Kent. E como Clark Kent, ele tem dificuldade de enxergar, ele tem dificuldade de dizer que ele ama, enfim, a gente tem que poder estar pensando nisso tudo. Mas vamos seguir, que eu também estou preocupada aqui com o tempo, Andréia. Vamos lá. Bom, a gente colocou aí, tu já deu várias dicas, né? E a gente já colocou várias outras aqui do como, né? Então, como é que a gente faz aí para ter essa saúde integral, né? E como é que a gente faz para lidar com esse mar de coisas. Então, a primeira coisa que tu comentaste aqui, colocaste para nós, seria a questão da gratidão, né? Sim. Isso são atitudes, quando a gente fala que nós temos 40% da nossa felicidade e responsabilidade nossa, agora a gente vai dar vários exemplos do que a gente pode estar trabalhando para ser mais feliz. E gratidão, gente, é uma coisa que como é bom a gente poder ter gratidão pelo outro e por si. Né? Eu poder ser grata a Metadados, que me convidou para estar aqui, mas também poder ser grata a mim, que tive condições de poder estar aqui. De poder chegar de noite e pensar assim, gente, o que hoje o meu dia me trouxe? O que eu aprendi? O que eu passei a fazer diferente? Pode ser um bolo de banana que eu nunca tinha feito,
como pode sim ser acessar uma reunião via remota, que para mim era muito complicado. Eu estava com a minha mãe e ela, pela primeira vez, fez um pagamento usando o aplicativo do banco dela. E isso tudo é gratidão, né? Eu poder elogiar um colega que fez alguma coisa para mim que eu não esperava, poder elogiar um colega e agradecer um vizinho por algo. Então, exercer a gratidão, ela é muito necessário, é importante, é super fácil. Peguem um caderninho, botem do lado da cama de vocês, pode ser aquele caderninho lindo da Metadados, que abre, tem várias dicas para regar, e escrevam o que o dia de hoje me deixou. O que foi que eu aprendi um pouquinho hoje que ontem eu ainda não tinha feito? Aquela paciência a mais que para fazer o tema de casa do meu filho, que eu via de regra não tem, hoje eu consegui ter. Né? Aquele projeto que eu estava com muita dificuldade de entregar para o meu gestor, mas que eu liguei para um colega meu que nem mora aqui, que mora lá em Nova York, e ele me ajudou porque ele também está passando por essa dificuldade. Então, começa a cultivar esses pequenos gestos de aprendizagem, de troca, e ser grato a tudo isso que está nos possibilitando também. É isso aí. Gratidão, nós temos o da cola. Ir nas relações sociais, né? Isso. E aí, de novo, né? Investir nas relações pessoais, às vezes a gente pensa assim, poxa vida, mas todo mundo diz que a gente não pode se conectar, não pode estar fisicamente em contato com as pessoas. E agora vocês duas vêm me dizer que a gente tem que investir em relações sociais. Sim, investir em relações sociais é o que nós estamos fazendo neste exato momento. É poder trocar, é poder interagir, é poder perguntar. Eu tenho lá em casa o João, de 4 anos, e o João, ele pede para fazer reunião pelo telefone com os coleguinhas dele. Ô, mamãe, hoje eu quero falar com o Gus. Mamãe, hoje eu quero falar com o Davi. Mamãe, hoje eu quero falar com a Carol. E eles ficam, tudo bem que eles já nasceram numa geração que isso parece que vem embutido neles, né? Mas é cultivar essas relações. Poder falar com um colega, como eu dei o exemplo, lá em Nova York, que daqui a pouco vai estar nos ajudando, porque lá eles estão numa pandemia intensa, e como é que eles estão vivendo lá, pode fazer com que eu também tenha uma experiência diferente aqui, né? Como é que ele está entregando lá? Como é que o meu colega está fazendo? Como é que o meu outro gestor deu feedback para uma pessoa que está vivendo um momento de pânico? Porque nós também temos colaboradores com pânico, com dificuldade. Gente, ficar 24 horas com o marido, com o filho, com a esposa, não é fácil. Vamos combinar que é um processo de muita inteligência emocional, resiliência. Algumas pessoas com uma casa pequena, né, em que de manhã todo mundo às 7 da manhã estava no seu trabalho e nós íamos nos encontrar de novo às 7h30 da noite, tendo ido para academia, já tendo almoçado, tendo trabalhado, né? Agora a gente se acorda às 7, nós nos olhamos, nós depois temos que tomar café da manhã juntos, aí nós temos que nos suportar até o meio-dia para a gente almoçar juntos. Aí depois a gente vai dormir juntos. Aí depois tem que tomar banho. Gente, tomar banho não toma banho junto, toma banho sozinho. Nesse momento, né, tem um espacinho pra gente. Mas investir em relações pessoais é poder trocar. Eu tenho feito uma coisa bem interessante, ao menos para mim tem sido, de ligar para pessoas que eu já fazia tempo que não conversava. Então, isso também tem me ajudado também a poder aproveitar aquele tempo que a gente, não consegui porque o tempo é corrido, não consegui porque não estava dando. Ok, agora nós temos uma possibilidade sim de poder conversar com outras pessoas. Então, estimular os gestores a talvez não ligar para um colaborador, perguntar como é que ele está, daqui a pouco fazer uma coisa diferente. Na escola, por exemplo, agora a escola está levando os materiais que ficaram no colégio, está sendo entregue em casa. Então, será que eu não posso, como gestor, daqui a pouco mandar alguma coisa para casa de alguém para fazer aquele dia diferente? Eu posso não estar fisicamente, mas tem tantas formas de nós estarmos juntos que não é só fisicamente. Né? Então... E as próprias pessoas se organizam, né, Helena? A gente vê aqui, pelo menos na Meta, assim, algumas coisas muito legais, assim, que a gente nem imaginava. Do tipo, tem grupos, tem times aí que eles se organizam para tomar café da manhã juntos. Então, assim, virtualmente juntos, né? Então, não precisa ser só para o trabalho. Tem outros que se organizam para fazer happy hour, cada um lá com a sua bebidinha no final da tarde, coisa e tal. Então, é para dar um oi, é para conversar, é para realmente se relacionar. Às vezes, é para aprender, né? Então, se desenvolver também, trocar aquela ideia. Então, hoje, a gente fala que
a tecnologia nos permite isso, né? Então, dificilmente alguém não tenha um celular, um smartphone, ou esteja próximo de alguém que tenha, né? Então, eu acho que nesse momento, assim, de distanciamento, eu vejo que existem coisas muito mais próximas do que às vezes estar ali todo dia, no dia a dia, e de vez em quando não conversar com um colega teu no dia a dia, estando lá próximo há muito tempo, né? Eu, pelo menos, eu acho que eu estou conversando muito mais agora do que às vezes quando tu está presencialmente. Porque não. E a gente pensar nisso também quando voltar, né? Porque muda um pouquinho, né, de figura. Sim, e tem algumas situações que às vezes eu chego para fazer um trabalho numa empresa e as pessoas dizem assim, nós não nos falamos. Eu digo, como assim? Não nos falamos? Ela senta ali, eu sento aqui, mas a gente não se fala. Eu digo, mas gente, pelo amor de Deus, na empresa a gente não tem que gostar das pessoas, mas a gente tem que respeitar. E eu tenho que seguir processos, e num processo tem um setor e tem o outro, nós somos co-clientes internos, né? Como é que eu me dou o direito de não falar com alguém? Enfim, não consigo entender, mas acontece. Gente, o próximo ação seria a questão de como lidar com o estresse, né? E aprender a perdoar. A culpa pode ser do outro, mas o perdão é meu. Então, entender que esse perdão também nos liberta, esse perdão também nos possibilita lidar de uma forma diferente com o estresse, perguntar para a pessoa, de novo, dentro da escada da inferência, o porquê que tu acabaste fazendo isso, quanto isso me impactou, usar um pouco da inteligência, da comunicação assertiva, né, da situação, da minha emoção, de como que eu posso fazer um pedido para essa pessoa e, de verdade, pedir de forma empática. Uma outra possibilidade também, que é o quarto comportamento, seria viver no presente. E aí a gente tem um presentão, que é o nome, né? Viver no presente. Viver no presente é o presente que nós temos todos os dias quando nós acordamos. Que nós possamos usar o momento presente, que nós possamos estar neste momento presente. E nisso eu acho que essas lives, esses webinars, essa forma interativa, ela te exige que tu esteja presente, porque no momento que eu desligo para fazer outra coisa, aconteceu já tanta coisa aqui que eu às vezes perco muito. Então acho que isso está sendo um grande aprendizado da gente sair também do piloto automático, né, do nosso dia a dia, porque o piloto automático a gente acha que a gente está no presente, mas de verdade nós não estamos, a gente só está repetindo algo. Mas estar presente é estar consciente daquilo que eu estou vivendo, fazendo, falando, sentindo e, inclusive, impactando na outra pessoa. E quando a gente fala de impactar na outra pessoa, a gente vai para a quinta experiência, digamos assim, para o quinto comportamento, que é a questão do julgamento, né? Muito cuidado nesse momento com relação às críticas, às observações que nós estamos fazendo com as pessoas, porque daqui a pouco a gente está julgando alguém sem realmente saber como que está a vida dela lá em casa. Quais são as situações? Lembra que eu comentei daqui a pouco a pessoa num apartamento pequeno, com 2, 3 filhos, mais o cachorro que faz parte da família, mais uma tia que não sei o que não tinha quem ficar, veio para casa. E como é que está esse contexto familiar? E daqui a pouco essa pessoa também não está conseguindo participar das reuniões, ela nunca tinha feito homework, eu já estou atrapalhando meu home office ou office home. As casas da gente nesse momento estão office home, elas não estão mais home office, né? Então, muitas pessoas nunca fizeram isso e estão tendo que se colocar numa opção de que não tem opção, a única é fazer dessa forma, e a pessoa não tinha uma estrutura de internet, de sala, de local para conseguir fazer. Então, nesse momento, eu acredito que julgar menos e tolerar mais. E é um desafio, gente, porque tolerar também não é fácil. Né? Tolerar é amor para a gente conseguir tolerar. E, de novo, como gestor, como RH, e a gente fala tolerar, não é passar a mão, mas nesse momento saber que as pessoas estão sofrendo, sim, para conseguir dar conta das suas atividades, inclusive com muito medo de uma demissão, de uma redução, até porque os empregos eles estão muito escassos nesse momento, então a gente tem que estar atento a isso, né? Outra questão importante de comprometer-se com os nossos objetivos. Então,
E aí não precisa ser uma coisa, sabe, muito grande, Andréia, que eu de manhã possa listar hoje o que que eu quero fazer. Ah, hoje eu vou fazer a minha reunião, eu vou fazer aquele relatório que eu precisava, eu vou fazer aquela programação que eu tinha, vou entrar em contato com 3, 4, 5 gestores, tenho que fazer o dever de casa do meu filho, tenho que daqui a pouco passear com o cachorro. Faz uma listinha e te compromete com isso. Mas se não der para fazer tudo, tá, deu, ok. Não morre por isso. Porque, de novo, a gente não precisa se cobrar tanto o tempo inteiro de tudo, né? Mas eu tenho feito bastante isso e tenho estimulado bastante as pessoas que estão ao meu redor, ou que, enfim, que eu esteja atendendo, a ter essa listinha do lado da tua mesinha ali de cabeceira, né? O que, que eu tenho que fazer amanhã? Quais são as minhas entregas no trabalho, na vida pessoal, com as pessoas? Daqui a pouco entra na pauta ligar para aquela pessoa que a gente comentou, que é um amigo distante, enfim, terminar aquela apresentação que eu sei que eu tenho que fazer, rever o orçamento da casa, rever o orçamento da empresa, porque a gente está tendo que revisitar tudo isso de novo, né? Verdade, Helena, e uma das questões assim, que a gente mais vê nos webinars aí que estão bombando sobre home office, de como fazer, e acho que tem uma questão da pauta que é muito presente em todos que eu assisti, foco, né? Então, assim, quando a gente está em casa, a gente acaba, que nem tu disse, tem o filho, tem o marido, daí tem, né, aquele trâmite, né? Mas é realmente conseguir administrar e ter um foco, né, nesse trabalho e realmente o momento ele exige que o RH tenha os seus objetivos ali muito claros, né? E ele vai ter que precisar fazer muito um foco também de cuidar não só das pessoas, mas como do negócio, e isso eles têm que fazer funcionar, né? Então, a gente, independente de onde esteja, né? Sejam presencialmente aí fazendo rodízio de pessoas, delimitando um número, ou sejam presencialmente para aquelas empresas que aí estão realmente tendo que trabalhar talvez em dobro, porque a gente fala que dos home, né, que tem essa possibilidade. Nós falamos aí daquelas empresas que estão com uma redução, né, na sua produção, mas nós temos também aí, e provavelmente no nosso webinar, pessoas que estão com o dobro de trabalho, né? Esses serviços essenciais, e que aí também o bicho pega, né? Nesse momento. Então, eu acho que aqui faz muito sentido ter todo esse foco e todo esse compromisso, né? Enquanto RH com os objetivos ali que a empresa mais do que nunca, que o negócio mais do que nunca precisa deles. Sim, e não é fácil, né? A gente, inclusive, aqui estamos vivendo uma situação dessa do nosso foco, a gente está falando um monte de coisa, mas a gente também tem tempo, né? Aí a gente entra, no cuidar da alma, que também é um comportamento super importante para que a gente tenha, né? Cuidar da alma é cuidar da nossa fé, que não interessa qual é a nossa religião, mas que a gente tenha fé, que a gente possa cuidar da alma, que a gente possa cuidar de si. Eu brinco, toma um banho no escuro, que delícia que é, bota um incensozinho, é tu cuidar de ti, né? Tu poder cuidar desse momento. E a gente não pode esquecer disso. O nosso corpo, a meditação ajuda, poder respirar. Agora a gente estava tendo um probleminha, eu com a conexão, né? Digo, vamos lá, vai dar tudo certo, respira e que o santo ajuda, né? Então, cuidar disso, ter atividade física. E tenha fé, né? Tenha fé, vai dar tudo certo. A atividade física, ela nos ajuda, a gente libera muitos neurotransmissores quando a gente faz exercício físico, né? Agir como uma pessoa feliz com parte de sorrir, estar junto, trocar com as pessoas, enfim, acho que estimular de verdade dentro daqueles 40% que são a nossa responsabilidade, a gente consiga estar ao máximo. E aí, de novo, né, a gente vai ali para o próximo, que é ajudar o próximo com gentileza. E como a gente se sente bem quando a gente consegue ajudar o próximo, ser gentil com as pessoas, enfim, poder entregar aquilo que a gente tem de melhor. Verdade, aqui a gente sempre tem aquela máxima, né? Um ato gentil é mágico. Então, nesse momento, assim, e a gente vê que existe toda uma questão, assim, de ações, né? Que a gente está vendo aqui de solidariedade, de gentileza,
tu tendo um vizinho ali de porta, que daqui um pouco é uma pessoa de mais de idade, se oferecer daqui um pouco até para ir no mercado para ele, fazer uma compra, ir até uma farmácia. Então, eu acho que isso também é algo que influencia muito, né? Boas ações influenciam muito nesse momento. Com certeza, a gente precisa gerar boas emoções para nós e para os outros, né? Verdade. Bom, o tempo inteiro a gente tem uma coisa chamada diálogo interno. O diálogo interno ele acontece o tempo inteiro, ele é automático, às vezes ele nos ajuda, outras vezes ele nos atrapalha. É o próximo slide, Andréia. E a gente então tem que ter consciência que ele está aí conosco. O que eu posso fazer a partir desse diálogo interno? Eu me dou conta que ele me gera emoções, essas emoções se transformam no momento que eu tenho consciência em sentimentos, e esses sentimentos, gente, viram comportamentos. Então, sei lá, tô tão estressado dentro de casa que eu tô com uma emoção, daqui a pouco eu tô com raiva, aí me dou conta que essa raiva já tá me gerando um sentimento de indiferença com alguém, eu já nem olho tanto aquela pessoa, eu passar a não olhar aquela pessoa, eu passar a não me dedicar mais a tanto aquele colaborador, eu passar a não exigir mais daquela pessoa, já é um comportamento. Esse comportamento vai gerar resultados e ações. Estou feliz com isso. Quando a gente fala para trazer para a consciência o resultado que eu estou tendo, está sendo o resultado que eu gostaria? Se não, a gente de novo tem que olhar para o nosso diálogo interno, se dar conta de que emoções que estão acontecendo, que estão se transformando em sentimentos, que vão acabar se transformando em comportamento. E isso, gente, é tudo uma questão da gente buscar a nossa consciência. E a gente está passando, de novo, por um espaço fechado, com muita gente, que a gente não estava acostumado. Então, essas emoções, elas estão realmente à flor da pele, né? Então, trazer esse diálogo interno para a consciência e fazer o caminho inverso de se esse resultado não é o que eu queria, qual é o comportamento que eu estou tendo, qual é o sentimento que está gerando isso tudo, é necessário. Então, aqui é uma outra ferramenta que vocês podem estar apoiando a si, a família e aos gestores e à própria equipe, conversando e mostrando isso para as pessoas. Ela é simples, mas ela também é bastante efetiva. O próximo conteúdo que a gente queria trazer para vocês é a questão de como lidar com as críticas, porque estamos num momento de muitas críticas, sejam sociais, sejam econômicas, sejam da empresa. E, gente, crítica, em primeiro lugar, a gente acolhe. É meio que tem feedback, né? Feedback, quando vem, a gente, ok, acolhe. Vamos separar a pessoa da crítica. Quem é essa pessoa e o que é a crítica? Dentro do que está sendo trazido, onde é que está esse problema? Vamos entender a intenção dessa pessoa. Muitas vezes a pessoa quer te dizer uma coisa dizendo da forma torta, mas foi a forma como ela conseguiu. A intenção era boa, mas o meio foi péssimo, né? Então, essa intenção. E eu só entendo a intenção no momento que eu questiono. Mas, Andréia, eu recebi essa tua mensagem aqui, nada a ver. Mas, enfim, independente da mensagem, qual foi a tua intenção com esse assunto? Por que tu me trouxe dessa forma? Né? Então, perguntar e ficar com o que pertence a nós. Muitas vezes o que vem da crítica não pertence a nós, pertence ao outro, pertence ao momento estressante que ele está, pertence à situação que daqui a pouco está ok dentro da nossa empresa, mas a gente não sabe o resto da família como é que está. E como a gente não está conseguindo trocar muita energia para fora, essa energia dentro de casa acaba ficando viciada. Então, ficar com o que pertence para nós. Né? Saber que a gente fez o nosso melhor e que, bom, daqui a pouco a gente não agradou a todos, mas é meio impossível a gente agradar a todo mundo, né? A gente tem que fazer sempre o nosso melhor. E para isso, gente, buscar separar a emoção da razão. Onde é que está minha emoção e onde é que está minha razão? Se a gente não faz essa separação, muitas vezes o nosso cérebro fica dopado de emoção. Esse desequilíbrio entre a razão e a emoção, ela traz consequências ruins. Também se é só racional e não sentir é péssimo, mas também sentir tanto a ponto de ter dificuldade cognitiva, de se dar conta de que eu estou sendo só impulso e não estou também conseguindo raciocinar, atrapalha as relações. Então, entender o que é razão, o que é emoção, para a gente conseguir ir além, né? Para a gente conseguir
se colocar no lugar do outro, trabalhar de forma mais efetiva. Então, o convite fica, respira para não pirar mesmo, né? Todo momento tenso, independente de que situação é, respira, te acalma. Lembra que essa adaptação está sendo conjuntural, somos todos nós que estamos aprendendo com isso, com esse ritmo de trabalho diferente, com reuniões diferentes, com esse orçamento que eu achei que já tinha fechado lá em dezembro e agora eu tenho que reabrir de novo, né? Então, buscar essa adaptação e conversar que isso tudo vai passar. Hashtag isso vai passar. Então, pensar também assim é um positivo e nos ajuda a acalmar. E eu tenho me dado conta, não sei, André, como é que fica para ti, mas que a gente está passando a ter um ambiente, inclusive, mais humano, mais acolhedor. Ontem eu estava atendendo uma coach e aí meu filho entrou no escritório, veio, me deu um beijo, perguntou quem era a tia, deu uma conversada com a tia, mamãe, eu quero bolacha com leite. Eu digo, tá, filha, a mamãe já vai. Né? Ele disse, mas eu quero agora. Eu digo, não vai poder, mas depois eu te levo a bolacha com leite. Enfim, aquilo foi gostoso, até a gente pôde conversar, porque era uma pessoa que estava muito rígida, com dificuldade de lidar com essas situações que estão acontecendo. E foi bom, sabe, ela ver que eu também acabou acontecendo. E rir, o que a gente vai fazer, né? Então, esse momento é um momento de conhecer o cachorro do vizinho, do colega, é um momento de conhecer aí a casa da Andréia, com essa parede bonita, com essas luzes de foco, enfim, a gente está entrando dentro das casas, né? Então, também de transformar esse ambiente de forma mais acolhedora, de forma mais humana, e por que não mais vulnerável? A nossa reflexão aqui, Helena, é bem isso que tu trouxe ali no início, né? É uma escuta de fato ativa e nesse momento, é um momento em que eu acredito assim que as pessoas estão conhecendo mais as pessoas, né? De fato, elas estão tendo também um pouco mais dessa empatia de se colocar no lugar, mas também conhecer a história, né? Ter essa conversa de conhecer a história do outro. Então, às vezes, a gente normalmente colocou lá o não julgar, às vezes rotula, né? Mas de fato tu conhece a história da pessoa, tu conhece como é que ele é, e eu também, assim, eu acho que existe também uma certa leveza aqui, porque a gente acaba estando num ambiente, né, mais em casa, mais próximos, assim, mas também trazer isso para a empresa, que também pode ser um ambiente acolhedor, né, fazer do negócio ali, também do trabalho, um ambiente que seja mais acolhedor, que seja menos, né, que possa ser mais leve, que as pessoas possam realmente tratar as críticas como sendo algo fazer e acolher, né, as críticas como algo construtivo e não, né, criticar por criticar, porque normalmente a gente sempre trata assim, quem se arrisca, né, são as pessoas quem erram são aquelas pessoas que fazem, né, porque aquelas que ficam paradas, elas não erram, elas estão sempre, né, ali certas, né, nunca vão errar. Então, normalmente, aquelas que se arriscam mais, elas vão ser mais alvos de crítica. Mas a gente tem que pensar que existe essa vontade, né? E que erros fazem parte do aprendizado. Então, eu acho que isso também tá sendo assim um movimento um pouquinho diferente, né? Acredito eu. E eu acho que RH de novo, né? É levar esse papel aí para dentro das empresas. E aí, com criatividade, Helena? Com criatividade. Eu só voltando a essa questão da crítica, de quanto a gente se expõe, a gente também recebe, né? Eu todos os dias, ou quase que todos os dias, dia sim, dia não, eu tenho postado vídeos nas minhas redes sociais. O meu Instagram é Helena Brochado Oficial, ou Você com Propósito, né? Então eu tenho postado vários vídeos e teve um que uma pessoa não gostou e a pessoa malhou assim para mim, mandou uma mensagem bem forte e depois o que ela estava fazendo? Ela pode não ter gostado do meu, e ok, não tem problema da crítica, não, vamos separar a crítica da pessoa, o que eu aprendo com essa crítica dela, o que vai ficar para mim que pertence a mim, o que eu não vou pegar porque é dela, mas, de novo, o que cada um está fazendo? E é pouquinho que cada um tem que fazer para a gente conseguir chegar num lugar diferente, né? Quando eu cheguei em Harvard, eu li um negócio que eu achei muito legal, que dizia: não se esconda tanto, aonde não cai a chuva, também não brilha o sol. Então a gente também tem que saber qual é o limite da gente, porque daqui a pouco eu fico tão oculta, eu não me divido, eu não falo o que eu estou pensando, eu não troco. E aí?
ou eu tenho tanto medo dessa crítica que vai vir que acaba que eu já não faço, eu já fico parada, travada e não interajo, não me exponho também, né? Então a criatividade, ela vem justamente quando a gente confia na gente, porque onde eu não tenho confiança, eu não me dou o direito de errar, né? E eu só consigo ser criativo quando eu de verdade tenho esse espaço, inclusive, para errar. Todas as ideias novas, quando elas surgem, a gente dá risada delas. Meu Deus do céu, quem que vai usar um carro? Meu Deus do céu, quem que vai ficar numa casa de uma pessoa que não sabe? A gente sempre dá risada, né? Mas a criatividade, ela só vem quando eu estou num ambiente de confiança, que eu posso, inclusive, ousar. Então, agora, né? Com a criatividade, como é que eu entendo as minhas emoções? Como é que eu consigo ser mais criativo? Como eu pergunto para os outros no que a gente pode fazer diferente? De novo, não ficar só na nossa ideia, mas perguntar para os outros, construir com os outros, né? Sair da nossa zona de conforto, e isso assusta pra caramba, porque é uma delícia estar numa zona de conforto, é uma delícia estar numa rede deitadinho. A questão é que nada novo acontece lá. Quantas coisas diferentes depois que essa pandemia acabar, a gente vai ter aprendido, né? Cada vez que o homem vai para a Lua, quantas coisas entram no nosso dia a dia de tecido, de forma de se alimentar, de forma de se comunicar, porque alguém saiu da zona de conforto e hoje nos proporciona conforto. Então, eu tenho pensado bastante nisso, sabe? Tá difícil, sim, tá. Tá estressante, sim, tá. Mas com certeza tá fazendo com que a gente reflita e pense outras formas de nos comunicarmos, de nos relacionarmos, de poder valorar, inclusive, as coisas. Antes eu queria tanta coisa, agora eu quero tão pouquinho. Só quero estar junto da minha família, ver meu pai, minha mãe, né? A gente, inclusive, tem mudado os nossos valores daquilo que de verdade é importante para nós. Então, o RH oportunizar pensamentos positivos, o RH ser esse fio condutor que facilita para as pessoas estarem bem consigo, é um papel bem importante, como o papel do líder também, né? O líder tem um papel bem necessário, que é de conectar as pessoas, conectar a equipe, trabalhar com empatia. De novo, eu não sei como é que está a vida da pessoa lá longe, tá? Que mais? Refletir com a equipe como é que estão as coisas, né? Qual a minha contribuição para vocês? O que vocês estão esperando de mim? O que eu posso fazer de melhor? Como é que está esse novo momento de vocês? Talvez abrir uma reunião, fazer uma reunião não tanto de trabalho, mas hoje a nossa reunião é para a gente saber como é que a gente está, né? Oportunizar isso, ser disponível. Acho que disponibilidade é uma competência bem importante. Termos pensamento positivo, ser protagonista. Acho que é por aí que a gente tem que estar trabalhando. A gente não esquecer também que a comunicação, ela é super importante, né? Ser muito transparente enquanto empresa, dentro daquilo que é possível, né? Dados e fatos, quais são os cenários que a gente pode estar montando. Se a empresa não conseguiu fazer cenários, o papel do RH de também ser um protagonista junto com a direção, junto com os sócios, para a gente poder desenhar. O quadro de lotação vai continuar o mesmo? Não vai? Que setor aumenta? Que setor diminui? Como é que a gente vai trabalhar com essas horas? A legislação mudou? O que dessa legislação se adequa para nós? O que não é bacana? O que é bacana? Então, a gente acha que o RH está tendo uma oportunidade gigante de poder ir adiante com isso tudo, e se a gente surfar bem essa onda, com certeza a gente vai estar num lugar, num patamar ainda melhor como recursos humanos do que quando a gente entrou, né? E de novo, gente, fazer mais com menos, que é mega difícil, mas é muito mais gostoso, né? Eu brinco que às vezes quando a gente tem muita oferta, a gente já nem valoriza. Então, poder fazer mais com menos também vai ser muito necessário de todos, por isso que a gente também está aqui no webinar, é uma possibilidade de a gente levar conhecimento para todos, né? Fazendo mais com menos, porque é de graça, não tem custo, mas é a forma também que a gente tem para conseguir mandar mais informação aí para vocês. Acho que tem aí, ó. Então, a gente passou ali Helena, que acho que eu acabei passando um slide a mais, mas acho que isso que a gente falou tanto da questão da liderança, né, de como é que a gente pode apoiar nesse momento, e tanto da questão da comunicação, eu acho que é um momento em que a gente realmente tem que estar muito próximo, né, dos líderes ali para fazer um levantamento com eles, de fazer uma escuta inicial com todos os colaboradores,
de estar próximo com eles para ver quais são as necessidades. E assim, dentro dessa crise, o que está surgindo de oportunidades assim são enormes, né? Então, assim, em alguns casos, até assim, o mais com menos aqui também no RH, a gente já viveu outras crises, enfim, econômicas, financeiras, e isso trata desde a parte do desenvolvimento de pessoas, tem um monte de ofertas aí no mercado. Eu acho que nesse momento, assim, também, nossa, a minha equipe aqui precisa desenvolver uma competência. Vamos buscar com os líderes daqui um pouco se essa competência não está aí aberta no mercado, não está livre, não tem uma oportunidade de poder fazer isso agora. Ou a minha equipe ficou ociosa, o que eu faço? Né? Vamos aqui um pouco fazer uma oportunidade de buscar alguém da própria equipe que possa desenvolver os outros, porque antes não tinha tempo para parar, né, para fazer isso, e oportunizar que também todas essas necessidades, assim, elas possam ser levantadas e possam realmente ser dado aquele passo inicial. Então, o RH sempre tem que trabalhar com aquele custo mínimo, né? Que a gente sempre diz assim, é difícil porque às vezes não tem isso no orçamento, né, da área. Então, assim, gente, o momento de a gente trabalhar, às vezes trabalhar na abundância nos dá muito mais paralisia, talvez, do que trabalhar no momento de crise. Né? A gente acaba se reinventando em muitas coisas, né, em relação a isso. A zona de conforto não traz novidade, né? A gente tem que sair da zona de conforto para conseguir trazer inovação, trazer mudança de processo. Aquelas empresas que não trabalhavam com home office, office home, agora talvez comecem a ver que é possível. Aqueles gestores que precisavam estar o tempo inteiro controlando a equipe já se dão conta que isso não é mais viável, né? Então a gente também tem que se dar conta que não temos as respostas para tudo. Tem uma pergunta ali que está perguntando, né? Como é que vai ser tudo depois? Não sei, acho que a gente está passando por um momento de aprendizado, né, de que as empresas não serão mais as mesmas, o nosso formato de trabalho não vai ser mais o mesmo, a legislação está mudando, a forma da gente ter necessidades também é outra. Antes a gente não tinha necessidade de um abraço tão forte como hoje a gente tem, porque a gente está abraçando só aquelas 4 pessoas todos os dias. Eu queria abraçar hoje, né, eu vi uma pessoa de queria ter abraçado. Nossa, então as nossas necessidades básicas, não para Maslow, né, já mudam. A gente de novo volta para uma necessidade bem mais simples e as empresas vão ter que estar se simplificando nisso, né? E essa comunicação tem que chegar também de forma simples. Então, ser mais criativo, questionar a equipe o que de verdade é necessário, ofertar aquilo que faz a diferença, esse RH estratégico de poder estar em conjunto com a empresa, com a direção, não é nem junto, é em conjunto, né? Trabalhar de forma integrada e levando o que pode ser dividido com as equipes de forma transparente, sendo realmente um agente motivacional, não digo nem motivacional, mas um agente motivador da mudança. Aqui também, Ana, o pessoal pede muito, assim, eu vejo muito o pessoal falar assim, assumir essa posição de fato estratégica de estar apoiando o negócio, né? RH não é só aquela questão romântica de cuidar de pessoas, mas também tem toda a parte de negócio. Então, a gente tem que entender de números, a gente tem que entender dos dados, a gente tem que calcular coisas. Então, assim, aí fica uma pergunta, se hoje eu só recebo as informações de uma forma top-down, assim, a direção definiu e aí a gente vai lá ter que executar, se a gente é meramente executores, ou se a gente está lá realmente criando um plano de contingência para o negócio, junto com a direção, talvez a gente tenha uma redução de 30%, 40%, 50% do nosso faturamento. Como é que o RH, que tem os dados, né, de pessoal, de quadro, enfim, como é que ele está trazendo? Existe um batalhão de medidas aí que o governo, enfim, está lançando. Então, assim, sabemos de todas elas? Sabemos de todas as alternativas que temos esses números para apresentar. Então, gente, se a vez do ser estratégico é agora, não vai ser depois. E aí fica a dica também, quem não está acompanhando, mas quer acompanhar, a gente faz o webinar assim, quase toda semana só das medidas provisórias,
né, de como isso funciona no RH, de como eles podem fazer uso. Acessem lá o nosso blog também, a gente coloca no link da bio, aqui no chat da ferramenta, enfim, e nos acompanhe ali, porque realmente a gente tem que estar aí atendendo, né, a todas essas questões juntos. Então, de novo, é negócio, é pessoas e é cuidar da gente mesmo também, né, para a gente conseguir dar conta de tudo. É isso aí, eu acho que também ter clareza do nosso propósito enquanto RH, né, que é apoiar a empresa no crescimento, em alguns momentos ter decisões que são pesadas, que, enfim, gente, agora é a hora da gente entender do negócio, sabe? É a hora da gente poder linkar esse negócio com a empresa, com as pessoas, não, enfim, acho que agora a gente é muito importante nesse momento. Eu queria agradecer de novo a oportunidade. Tá? Algumas pessoas escreveram aqui no meu Facebook, no meu Instagram, que eu não coloquei, não falei só uma vez pedindo para falar de novo, é Helena Brochado Oficial, o meu Instagram, ou você com propósito, que é da consultoria. A gente trabalha muito com desenvolvimento de liderança, a gente trabalha também com a parte de mentoria, coaching e com palestras, que é o que eu fiz aí com vocês, né? Estou muito faceira de poder levar um pouco do meu conhecimento, um pouco do meu pensamento positivo nesse momento. E me coloco à disposição aí para quem tiver dúvidas, podem me escrever, eu respondo, estão aqui os meus dados, aqui a Andréia está passando, e que a gente tenha a oportunidade de fazer outros webinars, agora que eu já aprendi a mexer com as coisas, né? Já vai para o meu caderninho da gratidão, aprendi a mexer em mais um sistema no GoTo, que eu ainda não sabia, porque cada empresa tem o seu. Temos um desafio, né, Helena? O próximo vai ser aqui no GoTo, na nossa ferramenta de conferência, e na live junto, e vai ter que funcionar, né? Combinado, desafio aceito. Então dá. O pessoal aqui, a gente também acabou atrasando no início, né? A gente também está aí já com um tempinho um pouquinho extrapolado. Então, a gente gostaria muito de agradecer imensamente aqui a Helena, né? Essa conversa para nós foi incrível, assim, muito obrigada, Helena. Estamos muito gratos aqui pela tua presença, tá? Quero agradecer todo o pessoal também que teve que sair do Insta, vir para cá e acompanhar nós aqui na conferência. Helena, tu quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Não, quero tirar uma foto para eu postar também, calma aí. Sorriso, eu, André Lindão. Aí, pessoal, vocês lá, por favor, comentem, né? Como é que foi a gente aqui do lado. Aqui. Deu. Legal. Beijo. Então tá, gente. Então, eu acho que para deixar também uma mensagem aí final, enquanto metadados, né? Eu diria assim que a gente tem que realmente pensar no coronavírus, isso está aí no nosso dia a dia, né? E ele tem um alto índice de contágio, então assim, cuidem, né? Se cuidem muito, cuidem da sua família, cuidem aí das pessoas que integram a empresa de vocês, o negócio. E quando a gente fala desse alto índice de contágio, eu recebi outro dia uma mensagem no Instagram que eu achei muito legal, que assim como o coronavírus tem um alto índice de contágio, tem o medo, né? Também tem o medo, também tem a histeria, também tem o pânico. Mas também tem a gentileza, também tem a solidariedade, também tem a paz, entusiasmo, alegria, o sorriso, um sorriso, né? A própria fé. E que para tudo isso na nossa vida a gente tem que ter a sabedoria de fazermos boas escolhas. Então, fica aí a nossa mensagem, eu acho que é o nosso tema de hoje, né? Cuidando de tudo ao mesmo tempo, e eu acho que a gente tem que conseguir fazer essas boas escolhas. Certo, gente? Muito obrigada, Helena, de novo, e até a próxima. Até, Beijão gente. para vocês. Tchau, tchau.